O Danilo quer usar bomba. Ah, agora ele começou. Agora entrou no ramo dele. Eu quero usar bomba, eu quero usar bomba. Essa Como é frase que eu é faço? clássica. Eu quero usar as paradinhas. Danilo, como Os faz? Danone. Eu quero os Danone, O Danilo. cara não sabe seguir dieta, não treina bem e já quer usar esteroide anabolizante Mas porque precisa viu o fazer amiguinho dieta? usando. Hã? Precisa fazer dieta? Não, é só tomar bomba, gente. É muito fácil ter um Eu corpo. achava que Basta, era só- basta tomar bomba. Eu quero tomar bomba, Danilo. E hoje Aqueles negócios. o assunto, calma, Só que calma. eu tomo tudo, eu faço tudo, só não pode se deplicar que eu tenho medo de agulha. Tem disso também, mas tem um jeito, tem um jeito. E aí, galera, como é que vocês estão? Estou aqui, ó, com o Ramon, ele tá eufórico hoje. Hoje eu tô feliz, porque hoje galera. o assunto é um assunto que ele tá assim, a gente tem que falar isso, a gente Se tem eu que falar pudesse, aquilo. eu falava só de bomba. Só de bomba, hormônio. Não, É o falei que com ele, quero. a gente vai falar de forma gradativa para as pessoas poderem entender o que está acontecendo, o que é a utilização de esteroide anabolizante, para quem, por quê, quando, como, qual Então, o tá objetivo, entendeu? Quem não deve nem passar perto, porque tem muita gente tomando Muita coisa hoje em gente, dia, né? Definitivamente, vai ficar longe de bomba, irmão. Que não devia nem passar perto, É, que estão não. achando que é tic-tac, estão Que é achando que é a tic-tac. solução da vida É, e... depois vem tudo broxa aí pra gente resolver, que tá broxa, que tá nervoso, Ué, tá mas estressado. bomba deixa assim? Eu nunca. Não Ah, não passei por gagueja isso. não, entendeu? Aqui Nunca a teve broca é experiência. firme, irmão. Ah, entendi. Broncador. Ele tá aqui, você tá fazendo propaganda? Que não é propaganda de sinal, a gente Não tá é falando propaganda, sobre... não. Ah, entendi. Não dá, propaganda enganosa é crime. Então é o seguinte, me explica o seguinte. Hoje em dia existe uma febre muito grande, as pessoas estão fogosas por utilizar esteroide anabolizante, elas querem tomar bomba, elas querem ver se faz realmente um milagre. Faz um milagre? Faz. Em determinados casos, determinados milagres até dá pra fazer, cara, mas aí tem uma série de requisitos, né, para que um milagre aconteça. O milagre não acontece assim, irmão. A oração tem que ser bem feita. E isso é muito importante, tá? A gente está aqui hoje e a gente escolheu esse tema, que é qual o momento certo, né, para utilizar esteroide anabolizante. Quando a gente fala o momento certo, é a pessoa já decidiu usar, ou seja, isso já é uma decisão, e o que ela tem que ter de pré-requisito para ela poder ter um maior benefício da utilização do fármaco e também utilizar da maneira correta. E a gente separou aqui alguns pontos, porque hoje é muito comum as pessoas não utilizarem no time correto. Na verdade, são pessoas que não têm o perfil para poder utilizar esteroide anabolizante e buscam nele uma correção e não uma otimização e vivem um mundo da ilusão. Nunca vão chegar no corpo que desejam e quando chega, só fica ali um pouquinho e depois perde tudo, colecionando colaterais. Isso aqui que a gente vai falar, galera, não é porque você atende todos esses requisitos que você tem que tomar, tá? Não é, definitivamente não é assim. Mas isso é pelo menos o mínimo aceitável para que você tenha o mínimo de segurança, né? O mínimo de razoabilidade para se expor a esse tipo de situação, para se expor a esse tipo de questão farmacológica. Então, por favor, né? Escutem como vocês têm que escutar. Não vão escutar que nem uma criança que vocês só escutam as partes que vocês querem e vão tirar conclusões e vão sair fazendo coisas aí sem orientação, sem controle, sem inteligência, tá bom? Por favor. E é comum, dentro do nosso universo, de pessoas que querem alcançar corpos estéticos, harmônicos, funcionais, querem crescer cada vez mais, a utilização de hormônio, tá? Dentro da parte de fisiculturismo, o Ramon está aqui para poder falar, é quase que 100%, né, Ramon? A pessoa que quer subir natural, ele está subindo para poder só fazer número, infelizmente é assim. Absolutamente. Não é inerente à questão, você está indo ali competir, você está indo colocar seu corpo à prova. E, querendo ou não, as pessoas hoje em dia, elas depositam até mesmo, quem nunca tomou, acha que o esteroide anabolizante, ele é o elixir mágico, né? Ah, bom se fosse, né? Se fosse toda essa maravilha, eu ia usar mais do que eu uso. E é o seguinte, primeiro pra gente poder falar, Ramon, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal o que são os esteroides anabolizantes. Porque muita Então, gente usa termo bonitinho hoje em dia. Eu, quando a pessoa vem com um termo bonitinho, eu falei assim, não, é bomba. E por quê? Porque eu quero que o peso da palavra, ele ele traga a responsabilidade da pessoa entender que a partir daquele momento ela começa a usar bomba, que ela tem que ter um comprometimento totalmente diferente. Então, você sabe me conta que- um pouquinho disso aí. O que Você é sabe- bomba, Ramon? Você sabe que por muito tempo eu fui muito contra o fato de falar bomba, né? Ou falar qualquer termo que não fosse esteroide anabolizante, ou esteroide, ou testosterona, ou enfim, chame pelo nome correto. Mas de tanto você falar bomba,
Eu comecei a falar bomba também, velho. Eu tenho que rever as minhas amizades. Mas isso é muito importante. Sabe por que que eu uso esse termo, Ramon? Porque hoje em dia existem termos bonitinhos para poder amenizar ou então Um lubridiar, né? eufemismo. Falar assim, isso aqui é só uma reposição hormonal, como se fosse algo simples e normal, Mas, como se não tivesse só coisa boa envolvida. claro, uma espécie de eufemismo, né? Sim. Pra deixar as coisas... E aí eu vou na curva contrária. Eu falo assim, não. Igual tem um aluno meu uma vez, ele tá lá, sei lá do que. Eu falei, cara, a partir de agora, você é um cara que toma bomba. E eu falei com ele, eu falei assim, então se você não pode ficar saindo, ficar bebendo, fazendo essas coisas todas, porque uma coisa não comporta a outra. Ele assim, não, mas eu faço uma reposição hormonal. Eu falei, não, é tudo bomba mesmo, entendeu? Mas é só para poder pesar. E então me explica, o que é esse componente, o que é isso? Modulação hormonal, né? Isso, aí Modulação sim, hormonal você vai fica escutar mais muito bonito. isso, modulação hormonal. É só um tomar nome bonito. bomba. Sabe o que é modulação hormonal? É tomar bomba com receita Sim, médica. Isso exato. é modulação hormonal. Simples assim. E outra, tá? Sempre coloca um nome bonitinho justamente para poder vender. Então aqui a gente vai falar o que é realmente Vamos a verdade. falar, então. Então vai, o que é isso? O que é isso? Então, que é esse componente aí? esteroides anabolizantes nada mais são do que, na sua grande maioria, são derivados de testosterona, né? São moléculas que foram desenhadas a partir da molécula de testosterona, ou seja, testosterona é um hormônio extremamente anabólico, extremamente produtivo e maravilhoso, né? Só que pense que a função da testosterona não é apenas e simplesmente agir no tecido muscular e fazer com que ele cresça, com que ele desenvolva, né? Essa é a ação gênica da testosterona, uma delas. Mas por que existem tantos esteroides anabolizantes se existe a testosterona? Você sabe por quê? Não, eu tô Por aqui que para que foi aprender hoje. desenvolvido? Porque eu não sei nada disso. Então, porque viu-se a necessidade, observou-se a necessidade de que se tivessem alguns fármacos, algumas moléculas que tivessem uma ação muito parecida com a testosterona, mas que não se ligassem em todos os tecidos ou não se ligassem em todas as enzimas ou fosse mais seletivo a alguns tecidos ou menos seletivos a algumas enzimas para que tivessem efeitos mais específicos no corpo humano. Seria mais local, você fala? Não é que é mais local, mas é mais específico a algumas situações. Por exemplo, quando eu uso testosterona, se eu aumento muito a dose, eu converto ela, por exemplo, em DHT. A partir de uma enzima, ela vira DHT, que é dihidrotestosterona. E é a forma de testosterona mais biodisponível e a que mais age em couro cabeludo, a que mais age em pele, por exemplo. Aí deixa a pele muito oleosa, faz folículo morrer, né? Aumenta a síntese de algumas coisas que não são interessantes, né, para quem quer doses suprafisiológicas. Por isso que a gente tem tantos esteroides anabolizantes, porque para fins terapêuticos a gente precisa que essa molécula haja em alguns tecidos e não haja em outros, né? Seria o famoso controle de colateral. Isso. Eu já li algumas coisas, Ramon, no passado, isso modulou muito qual que era a utilização deles. Eles não usavam tanto testosterona no passado, né? Porque eles não conseguiam ter o controle de aromatase justamente para poder não converter e não ter colateral. Aí você usa, por exemplo, uma nandrolona, né? Um decanoato de nandrolona ou qualquer éster acoplado ao a nandrolona, justamente porque ela não se converte, né? Ela não tem uma conversão em estrogênio, né? Em estradiol. Então, a questão principal é essa, né? Você consegue pegar uma molécula que faz tudo, é a molécula mãe, e né, tem a possibilidade de que essa molécula haja em alguns tecidos. E aí, a partir disso, a gente tem até a subderivação hoje, que são os SARMs, que são moléculas que tentaram ser, né? Foi uma tentativa em se desenvolver uma outra classificação para essas moléculas que também são derivações basicamente da testosterona. Existem algumas outras subderivações, mas daí é uma questão química que nem vale a discussão agora. Mas basicamente foi isso. Basicamente, hormônios esteroides hoje são testosterona ou os seus derivados, né? Toda a sua família que vem abaixo. Isso, e é importante lembrar que existe a testosterona, existem alguns derivados que já são utilizados por nós humanos, e tem outros também que são utilizados para os outros fins, né? E que
À medida que vai passando o tempo, o pessoal pega desses outros fins e começa a fazer também para pessoas tomarem, correto? Você está se referindo a questões a esteroides veterinários? Sim, exato. Mas a diferença entre esteroide veterinário e esteroide humano, às vezes é uma questão regional de país. Tem alguns países que alguns esteroides têm fins terapêuticos aplicáveis terapeuticamente. Em outros países, são hormônios que são derivações que foram vistos pelos veterinários, né, pela medicina veterinária, como aplicáveis terapeuticamente para um cavalo, por exemplo. Perfeito. Então, essa história de tá tomando coisa para cavalo, não é bem assim. Não é bem assim, né? São os meio que... Paradinha de cavalo, então. São todas coisas muito próximas, então não precisa se desesperar porque o negócio que é veterinário. Tem muita coisa que você usa hoje, farmaceuticamente aqui, que em outro país é veterinário. E tá tudo certo, né? Não estou defendendo, por favor, mas para você ver que não são coisas tão... Meu Deus, é mais forte porque é de cavalo em algum lugar. Não, isso é uma questão regional. E é muito importante vocês se lembrarem, então, que o corpo humano, ele produz essa substância, tá? Ou seja, essa substância, ela tem algumas partes do corpo que ela tem mais afinidade, outras não. Isso também depende do fator genético também de cada pessoa. Cada pessoa, ela tem um efeito que vou chamar de efeito colateral, que é justamente a aromatização até certo ponto, é quando essa molécula de testosterona ela converte em outros componentes, que o excesso desses outros componentes e o excesso para cada pessoa é um ponto, pode causar colateral. E aí o que acontece é que você potencializa inserindo moléculas exógenas, né, de várias classificações, de várias composições de ésteres diferentes, para que você consiga ter esse efeito anabólico. E esse efeito anabólico, Ramon, por que hoje em dia o praticante da musculação ele deseja aumentar a testosterona dele? O que muda? Então, basicamente, a partir do momento que você colocou, né, aumentou a quantidade de um hormônio que é anabólico no corpo, você vai ter um efeito de recuperação muito maior, né? E principalmente um efeito anticatabólico que evita a quebra de tecido muito maior. Ou se exista, né, a quebra de tecido, o efeito de recuperação dessa quebra de tecido. Ou seja, esse é um dos, se não o principal, né, efeito que o esteroide tem. Então você vai recuperar muito mais rápido, né? Então você vai estar apto a fazer um treinamento pesado muito mais rapidamente, né? Um treino que talvez leve semanas para recuperar, talvez leve dias ou, né, horas para recuperar. Você vai ter um aproveitamento da proteína que você, né, dos aminoácidos que você come muito melhor, um direcionamento, né, um particionamento muito melhor desses nutrientes que você ingere. E aí você tem efeitos secundários que são inerentes a cada classe de esteroide. Alguns aumentam mais força, outros aumentam um pouquinho mais de agressividade, tem efeito mais... estético também, né? Aí já é outra, né? Outra coisa legal que existe com relação aos esteroides, mas talvez você tenha um efeito de agressividade, de aumento de inotropismo com o sistema nervoso, né? Então você vai conseguir gerar mais potência no treino, ou talvez você tenha efeitos com relação à água, o manejo que o corpo faz da água, joga mais água, mais nitrogênio para o músculo, aumenta a capacidade de retenção de glicogênio, então deixa o músculo mais cheio, com mais capacidade de armazenar energia. Então são várias coisas que vão acontecendo e basicamente todas elas são do nosso desejo, assim, todas elas são desejáveis, né? Com exceção dos colaterais indesejáveis, logicamente, os efeitos primários são muito interessantes, né? Em todo cenário. Perfeito. Então, observem que a testosterona ela entra dentro de um processo para poder otimizar esse processo. E aqui começam os grandes problemas. As pessoas elas buscam, pelo menos a meu ver, Ramon, na verdade, não otimizar um processo, na verdade, corrigir um processo ou então fazer com que ele aconteça. Isso que acontece hoje em dia na maioria dos consultórios hoje. Então, é muito importante, primeiro, começar a separar as pessoas em grupo. Tem gente que não está preparado para poder tomar esteroide anabolizante, nem psicologicamente, nem muscularmente, nem até mesmo a pessoa não tem um plano, ela não consegue mal seguir um plano, não treina bem. O Ramon falou que de recuperação, vocês percebam que a primeira coisa que ele falou foi recuperação, uma recuperação mais eficiente para que você treine treinos a mais, vou chamar assim, faça treinos a mais ao longo da semana, ao longo de um mês, no final de cada período, a cada 6 meses, quantos treinos a mais você fez? Você consegue ganhar mais força, mais resistência, você treina melhor, você começa a criar uma sinalização mais eficiente, mas e aí?
o que está por trás? A gente usa aquela analogia, né? Pô, dentro de uma obra você tem um tijolo, tem um pedreiro, tem tudo. E eu gosto dessa analogia uma vez que você fez, Ramon, que é justamente isso. É orquestrar esse sistema. E o que vocês têm que entender é o seguinte, pô, beleza. Quem eu sou? Será que eu estou apto a fazer? Será que eu estou no momento de fazer? Será que eu estou com uma dieta que está alinhada com uma periodização hormonal e também de treinamento? E aí a coisa começa a ficar muito mais complicada. E pensa que uma ponta solta em qualquer ponto desses que foram comentados aqui, você terá a chance de ter um colateral. Ou então terá a chance também de não ter resultado, correto? Correto. E você quer ver as pessoas que mais têm colaterais com relação a esteroides? É justamente quem não treina bem, quem não se alimenta bem. Eu sempre tenho um jargão que eu uso com os alunos, que é assim, você vai colocar um hormônio no teu corpo, né? Se você não tem demanda para esse hormônio, se não tem para onde ele ir, não tem onde ele se ligar, ele vai se ligar em tudo, menos onde ele precisava, né? Então, se você não gera, antes de colocar esse hormônio, você não gera uma demanda, você não tem um porquê dele estar ali, ele vai causar uma série de colaterais, e colaterais muito mais chatos do que em uma pessoa que tem demanda. Então, primeira coisa, precisa ter demanda, né? Se não tiver demanda, cara, não tem por que você colocar esse hormônio, porque o hormônio em si, ele não faz acontecer, né? Ele catalisa um processo, né? Ele potencializa, ele acelera um processo, ele facilita um processo, mas ele não faz acontecer essencialmente. Talvez num primeiro momento até um idiota possa usar até sem treinar um pouco de esteroide, e ele vai passar por algumas alterações estéticas muito pequenas, mas ainda vai, né? Num determinado tempo ele vai conseguir alguma alteração estética, mesmo que muito discreta. Vai acontecer. Se eu falar que não vai, eu estou mentindo. Mas assim, é muito discreto perto do que ele vai sofrer de colateral, é muito discreto. Então não valeria a pena, entendeu? Então eu posso falar que para uma pessoa começar a utilizar esteroide anabolizante, ela tem que já treinar algum tempo, ter uma quantidade de massa muscular justamente para eu poder criar essa sinalização seletiva para que esse componente ele haja mais em determinadas partes do corpo que outras. Isso, primeiro ele tem que ter, eu sempre falo, primeiro você tem que ter uma base muscular, né? Mas o que é base muscular, irmão? Como é que eu vou saber se eu tenho uma base muscular? Uma base muscular é um corpo já construído, cara. Você tem que ter uma construção muscular sólida, né? Anos fazendo terra, agachamento, desenvolvimento, barra, né? Puxadas, remadas. É assim que se desenvolve o mínimo de consolidação corporal, de base muscular, né? Quando você tem, por exemplo, quer saber se você tem uma boa base muscular? Veja teus eretores da coluna. Se você não sabe o que é eretores da coluna, vai no Google, eretores da coluna, pesquisa lá, e aí vai no espelho, olha de costas e veja, contraia, e veja se você tem eretores da coluna. Se você tem bons eretores da coluna, provavelmente você já tem, assim, o mínimo de base muscular. Dá para poder tomar, então? Não é de jeito nenhum. Mas pelo menos você sabe que você tem o princípio de uma base muscular já formada, tá? Se você não tem bons eretores, dificilmente você vai ter o resto de uma musculatura sólida. E isso demanda tempo, tá? Acontece às vezes na consultoria, Ramon, de umas pessoas, elas chegam, elas se tornam ótimos seguidores de dieta rápido, elas são frequentes no treino, elas têm adesão ao planejamento. Porém, elas nunca treinaram na vida. E aí elas olham o corpo de determinadas pessoas e perguntam, por que eu não sou assim? Às vezes está com o mesmo percentual que a pessoa. Eu falo assim, porque você não tem tempo de treino, você não tem maturidade muscular, você não tem densidade muscular. E agora você tem que penar, porque você demorou muito tempo para poder construir isso e tudo que é construído relacionado à massa muscular é lento. É bom a gente falar também dessa questão de velocidade, Ramon. Hoje em dia eu vejo que quando uma pessoa ela toma algum esteroide anabolizante, ela perde uma trava, eu falo, né? Não tem mais trava. A trava que a pessoa tenha fisiológica, que ela crescia até certo ponto, ela o quê? Ela perde essa trava, mas não quer dizer que você vai começar a ganhar massa muscular rapidamente, não. Eu tenho vários alunos que, mesmo quando eles estão tomando uma certa quantidade, aí eles pegam e começam a tomar uma quantidade maior e eles estão esperando o músculo inchar e pergunta para mim, eu falo assim, cara, isso não vai acontecer.
falei assim, você já cresceu, dentro do seu universo, você já é um cara grande e você pode ter certeza, a partir de agora você vai crescer 2, 3 quilos por ano se você fizer o ano inteiro de forma correta. Na melhor das Na hipóteses. melhor das melhores, entendeu? Tendo orientação totalmente direcionado, fazendo o que tem que ser feito e tendo comprometimento para poder não avacalhar e simplesmente perder aí, ó. E dar passos para trás. Exato. E eles falam, nossa, mas é tão difícil assim? Eu falei assim, é isso mesmo. Ele, pô, mas como é que você conseguiu ficar do seu tamanho? Eu falei assim, tempo. Tem quanto tempo que eu não tô nessa vida? Treinando, tomando sempre alguma coisa, e aí é a coisa que funciona. Ou seja, é preferível você ser constante num processo do que acelerar. E Com acelerar certeza. é algo que eu sei que você já fez bastante, né? Já, pra caramba, cara. Eu já, ó, tudo que vocês possam imaginar de esteroides anabolizantes, todos, pode dar uma lista pra mim, com certeza eu vou marcar todos e ainda vou fazer mais uma listinha embaixo de esteroides que vocês nem conhecem, que eu já usei, já testei, tanto a mínima dose, tanto quanto a maior dose que você possa imaginar. Então, eu sei, a gente sabe do que tá falando É aqui. bom, A gente Ramon, também conversou. situar o pessoal. Eu acredito que muita gente que esteja escutando a gente nessa temporada, eles não saibam a origem, né? A origem, de onde vem tudo isso. A origem, quando a gente começou a, que seja, utilizar isso, ou então demonstrar interesse, tinha fórum. Se bobear, o pessoal não sabe nem o que é fórum hoje em dia. Era um lugar onde tinha lá um índice com vários grupos e subgrupos, tinha os usuários, que as pessoas trocavam informação. Então, naquela época, ali, ó, nos primórdios da internet, a gente trocava informação. Qual que era o seu login, Ramon? O meu era He-Man. He-Man? Era He-Man e no GH15 era Tyler Durden. Eu deletei os dois porque achei que era preso uma época. Por nada, cara. Eu nunca fiz coisa errada. Não que me levasse preso. Por muito tempo. Mas tinha uma época, que foi foda, velho. Aí eu deletei tudo. Deve ter algum rastro por aí. Se procurar He-Man ou Tyler Durden lá, vocês vão encontrar talvez alguma coisa. E essa é uma comunidade, o mais engraçado é avaliar hoje em dia que nessa comunidade a gente trocava bastante informação. Eu fiquei longe da comunidade durante muito tempo e assim que eu voltei há 8 anos atrás, eu comecei a conversar com o pessoal de novo. E hoje em dia, grandes profissionais de todas as áreas farmacêuticas, médicos, nutricionistas, pessoas que trabalham com atletas, tem essa origem, né? A origem lá Tem, atrás. eu lembro até os nick, ó. Axel Tijuca, que é o Hugo. Sim. Eu vou explanar todo mundo aqui. Sizen. O Sizen, Mr. Sizen. Mas O André usava qual? O André era Heartbreaker. Heartbreaker. Tinha mais quem? Ah, tinha uma galera, cara, mas ó... O Adam usava qual? O Adam não era dos fóruns que a gente frequentava. O Adam talvez frequentava, acho que, alguma outra Divisão. subdivisão. Uma aí, divisão, né? Mas o Adam eu não lembro porque eu não tinha muito contato com ele. Aí tinha mais quem? Bah, tinha muita gente, cara. Muita gente hoje que são, assim, pessoas que são referências, né? E quando a gente fala referência, são Vem referências tudo- que dão curso pelo Brasil inteiro para poder pegar essa experiência de usuário, essa experiência de cada um seguir uma área, ou seja, a experiência científica, técnica e teórica e prática, e simplesmente colocar ali para as outras pessoas entenderem como funciona, porque não existe manual. O que é importante falar é o seguinte, não tem um manual, você vai tomar tal substância por isso, porque nós estamos tomando substâncias que são... a gente quer o colateral, né, Ramon? Um colateral controlado. Eu falei assim, a gente toma essa substância para a gente poder ter o colateral controlado. Galera, eu tomava pra ter colateral. Pra vocês terem uma ideia do grau de insanidade que eu tinha, eu sempre gostei de testar as coisas em mim, eu sempre fui apaixonado por farmacologia na prática mesmo. Então eu fazia questão, eu nem tomava as coisas pra crescer. Eu tomava pra saber que efeito aquilo tinha no meu corpo. Então era um grau de exposição muito grande, né? Tanto a doses muito baixas, tanto quanto a doses extremamente altas que não compensa nem eu relatar para vocês saberem que dá para fazer isso, porque assim, é grau de abuso e um pouco mais alto do que isso. Então, E é importante Foi muito falar, foi importante falar, Ramon, exatamente isso. A gente já errou demais. Eu sim, já abusei, todo mundo dali abusou, entendeu? E hoje a gente entende o jogo porque não é só a variável tomar alguma coisa. Não, definitivamente. Igual senão- a gente fala que a gente falou de recuperação, de treino, tomar alguma coisa, tem dieta, tem planejamento, periodização, tem a gente sofreu, pelo menos eu sofri muito nessa questão que potencializei um sistema e simplesmente hoje estou cheio de lesão, entendeu? Não tenho certos movimentos com o movimento resistido
com peso, por exemplo, meu bíceps devido ao rompimento parcial. Eu tenho um rompimento parcial em um bíceps, outro no outro. E aí você para pensar, pô, por que eu tive? Hoje em dia eu sei explicar. Exposição a altas doses, com o estrogênio baixo, o percentual de gordura muito baixo, fazendo um treino insano, porque tomou um pré-treino e foi treinar com a turma. Síndrome de Superman, que eu costumo falar com meus alunos. Cuidado com isso. Né? Você começa a ficar muito forte, você começa a desenvolver muito rápido, a recuperação fica muito rápida, a rage no treino aumenta muito, ainda mais se você utiliza em concomitante com esteroide, algo que aumente questão dopaminérgica, noradrenérgica, e aí, né, foge do controle, você acha que é o Superman e percebe que você não é, né? Você descobre que nem tudo é blindado tanto quanto parece. E essa questão de Superman, quando a gente fala no início do podcast que existem algumas pessoas que deveriam passar longe, né, da utilização de esteroide anabolizante, é justamente isso. Aqui a gente quer fazer o alerta que existem alguns pré-requisitos para a pessoa poder refletir se ela quer realmente ingerir alguma coisa, tomar alguma coisa para poder potencializar algum sistema, porque existe um preço para se pagar. Existe um preço porque você vai ter que ter um estilo de vida, ou seja, existe um estilo de vida totalmente incompatível para alguém que quer tomar alguma coisa, se quiser tomar de forma responsável. E o que a gente quer alertar aqui é exatamente isso. A gente falou ali, ó, de treino, a gente falou que essa questão, por exemplo, Ramon, de dieta, eu vejo muita gente que não segue dieta e aí começa a tomar, tem um resultado inicial, claro que tem, porque às vezes gosta de treinar, mas chega uma hora que a pessoa não fica com aquele aspecto estético e ela acha que é mais bomba. Mas por quê? Essa pessoa treina bem, não segue dieta, consegue crescer, mas nunca consegue perder aquela camada de gordura por cima da musculatura. Então, e pior é uma pessoa que não consegue fazer dieta, né? Não faz dieta como se deve, não aprendeu como o corpo dela funciona, não sabe os mínimos e os máximos dela, né? Ela não tem referência com relação ao corpo dela. E aí ela começa a tomar um esteroide, ela começa a usar um esteroide, né, um potencializador, um catalisador, para tentar, de certa forma, mascarar, né, uma situação que não está sendo bem trabalhada. Mascara. Porque tem um termo que eu cunhei e eu acho que é extremamente aplicável, que é de maquiagem androgênica. Né? É quando você percebe que você não consegue chegar a algumas situações estéticas, né, por dieta, por treino, por competência, e aí você utiliza o esteroide para manipular a água para parecer que você chegou lá. Isso acontece muito, de forma muito comum, você vê isso direto. Eu já fiz um teste, Ramon, uma vez, eu já estava com um percentual de gordura baixo e tomava uma certa quantidade. E aí, para poder testar essa questão de feeling, né? Testar o tipo, testar a dosagem. E aí eu aumentei a dosagem de um certo esteroide especificamente. Com 3 semanas eu olhei para o espelho e falei, caralho, como isso aqui muda? E aonde a gente aprendeu bastante é nisso. Hoje em dia o Ramon ele se torna especialista nisso. Eu falo sempre quando eu tenho alguma dúvida, eu recorro ao Ramon, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Você tem que entender qual que é o seu... Mantenha-se dentro do seu grau de competência. E eu falo com meus alunos, falo assim, olha, eu vou te responder só se eu tiver certeza. E claro, à medida que a gente vai perguntando, né, Ramon, a gente vai estudando, vai trocando informação. E esse termo de maquiagem hormonal, ele é muito importante que seja dito aqui, porque a maioria das pessoas que estão tomando esteroide anabolizante, que não possuem esses pré-requisitos que a gente está falando aqui, elas estão fazendo maquiagem hormonal. É quando você toma, você olha para o espelho e você está vendo um corpo, mas aquele corpo é muito de aluguel. Definitivamente. E é um aluguel momentâneo. E aí é isso que torna as pessoas viciadas em esteroide anabolizante. É um dos pontos, né? O Ramon já olhou aqui para mim. É um dos pontos. Ele já olhou com um olhar de viciado. Não, tem coisa melhor. Mas eu falo assim, aquele usuário que é assim, Ramon, vou até explicar. Existe o usuário que vai em um profissional e aí ele começa a tomar e fala assim, não, eu vou tomar só um pouquinho. É só um pouquinho para poder ficar bom. Não, aí sabe o que acontece? Os maiores erros hoje em dia, gente, acontece é o seguinte, a pessoa vira assim, não, eu vou tomar 2 meses. Aí eu, sério que você vai tomar 2 meses? Aí eu pergunto tudo. Mas o cara colocou 2 meses, depois tirou isso e isso. Eu falei, cara, você só fez errado. Entendeu? O que você vai conseguir em 2 meses? Se você está treinando para você poder recuperar, para você poder treinar, quantos treinos você vai fazer para o seu bíceps crescer em 2 meses? Entendeu? Quantos e será treinos? que... Pensa quantos treinos de bíceps. Beleza, você vai treinar 2 vezes na semana, você vai fazer 8. 8 treinos. Você acha que em 8 treinos você vai capaz de crescer uma musculatura? Se fosse fácil assim, tava todo mundo grande. Nem com a gente não ia ter nem profissão. E a trembolona tocando lá no talo, velho.
velho. Nas gramas. Não ia. Nos gramas, não dá. E outra, a gente está falando de construção de tecido. O tecido, gente, é algo físico, é uma fibra física que você pode fazer hiperplasia, multiplicação de suas células musculares ou então hipertrofia. Você vai deixando ela mais, posso falar, mais densa? Pode Você ser. está agregando sarcômero, está agregando bife. Está colocando bife no corpo, construindo entendeu? um bife com uma agulha. Isso. Essa que é a verdade. Não, é verdade. Você quase, literalmente não, né? Mas você, de certa forma, está construindo carne, né? Um bife com uma agulha de tatuagem. Quanto isso demora para acontecer? E por mais que você, sei lá, use esteroides, aí você coloca 3 máquinas de tatuagem para construir um bife. Mesmo assim demora, cara, entendeu? É camada por camada, camada por camada. E outra coisa, não é o fato de você ter ganhado aquela massa muscular que ela é sua, não. Você tem que consolidar, você tem que depois ver se você ganhou gordura, tirar essa gordura de cima, ver se ele fica aparente, ganhar densidade na sua musculatura, funcionalidade com o corpo, acompanhar o seu corpo para poder ficar estético. E aí o buraco fica muito mais embaixo. Então, para uma pessoa começar a utilizar algum esteroide anabolizante, ela tem que ter um mínimo nível de treinamento para ter uma quantidade de massa muscular. Ela tem que seguir dieta, é primordial, porque seguir dieta também, né, Ramon? Você consegue evitar alguns colaterais, principalmente o que é controle de perfil lipídico, tem que ter uma certa rotina. Uma rotina de treino, a pessoa tem que fazer um cardio, ela tem que utilizar certos componentes na dieta dela, é comer salada, legume, verdura, fibra, entendeu? Por quê? A utilização incorreta de esteroide anabolizante, quando você não tem o mínimo necessário para você poder utilizá-lo, você pode ter certeza, no longo prazo vai desregular tudo. Vai desregular. E assim, é um dos princípios do uso de esteroides, que você vai desregular vários parâmetros que você tem, né? Pensa que é uma substância, né? Um composto que você deveria ter X no sangue, né? E aí você vai lá e coloca 10, 15, 20, 30, 100 vezes X. O que você espera que isso faça no teu corpo? Vai desregular todo o resto, né? E todo o resto é muita coisa, né, Ramon? Todo o Comenta resto pro pessoal. É muita coisa, são vários parâmetros que vão se alterar, né? Tanto em relação ao teu corpo tentar acompanhar esse novo parâmetro, e ele vai tentar... Tá tossindo aí, ó. Toma uma bomba que morre. Morre afogado. Aplicou trembolona e fica tossindo. Aí fez com... Nossa senhora. A água quase me bate. Enfim, tanto quanto o teu corpo vai tentar acompanhar, né? Em alguns aspectos, o teu corpo vai tentar lutar contra, né? Em alguns outros aspectos, eles vão se desregular por outros motivos. Então, cara, vai desregular muita coisa. E algumas coisas são feedbacks positivos, outras são feedbacks negativos. Então, você tem que saber muito bem como funciona essa dinâmica, justamente para tentar contrabalancear isso e deixar isso de uma forma que não seja nociva, né? Ou pelo menos menos nociva para o teu corpo, né? Menos degradante para o teu corpo. Isso. E o mais importante também, tá? Então, existem vários tipos onde você pode conjugar os tipos. Na hora que o Ramon falou 5, 10, 100 vezes a substância, realmente é assim que funciona. E é muito importante, Ramon, sinalizar para as pessoas o seguinte: o esteroide anabolizante, ele entra otimizando um sistema de algo bom que já está acontecendo. A pessoa já está secando. E aí o que acontece? Ela quer proteger a massa muscular dela porque ela quer forçar a situação. Não é normal um ser humano ter o percentual de gordura muito baixo, a não ser que ele tenha um fator genético bom. Existem algumas pessoas que nasceram para ter corpo. E aí o que a pessoa faz? Ela entra com a utilização de certo esteroide anabolizante com certa dosagem, fazendo autorregulação, porque aparecem alguns colaterais para algumas pessoas, para poder segurar a massa muscular, para ela conseguir seguir dieta e treinar mais tempo e conseguir chegar no percentual de gordura. Sim. E também o modo inverso, você toma alguma coisa na hora que você está comendo bem, treinando bem, para que você consiga ser mais recompensado por um intervalo de tempo, colocando bife em cima de você. Exato. Então tem o porquê, para quem, quando, como. Totalmente direcionado, é um míssil direcionado, né, Ramon? Você já parou para pensar por que você vai usar um esteroide que acelera a recuperação muscular se você não consegue causar degradação muscular a partir do treino? Né? Se você não sabe machucar o teu músculo, por que você vai querer que ele recupere mais rápido? Você não sabe nem machucar, cara. Né? Então não tem por que aquele esteroide estar ali, porque ele não vai sinalizar crescimento sem que cause uma ruptura, sem que cause um dano muscular.
As pessoas, elas têm níveis de... olha, você tem o seu treinamento. O seu treinamento, à medida que você treina, você vai aumentando o seu grau de conscientização de treinamento para você poder fazer uma sinalização eficiente. Ou seja, você aprende a treinar para o resto da tua vida. Hoje você, te garanto, né, Ramon? Hoje você treina melhor do que você treinava 2 anos atrás. Muito. Fato. Mais. Cada treino que você faz, você treina melhor. Você tem uma dieta que você faz evolução de quadro clínico nessa dieta. Além dessa dieta evoluir em quantidade, evoluir em tipo, você evolui como um bom seguidor de dieta, você passa a seguir dieta de uma forma mais natural. Hoje, para mim e pro Ramon, é muito fácil falar que a gente segue dieta, mas por quê? Porque a gente já seguiu tanto dieta que fica fácil. E fica fácil por quê? Porque são 10, 15 anos seguindo dieta, a gente já errou muito. Eu olho para trás e falo assim, nossa, se eu conseguisse seguir dieta igual eu sigo hoje lá atrás, eu ia ter inúmeros mais resultados. O resultado ia vir muito mais rápido. E aí você pega, então, a base de treinamento sua, que ela tem um nível, a sua dieta ela tem um nível, o seu corpo ele tem um nível, qual a quantidade de massa muscular você conseguiu agregar no seu corpo, e o seu desenvolvimento endócrino ele pode ter um nível, porque você pode colocar 5 vezes mais, 10 vezes mais, 15 vezes mais, conjugar drogas diferentes, e aí é onde você tem uma malha de controle que ela tem que ser estruturada. E quem é que vai estruturar isso? Cara, é um trabalho multidisciplinar. Quantas pessoas estão fazendo trabalho multidisciplinar hoje em dia? Quase ninguém. Sabe o que eu costumo falar com relação aos esteroides? Eles são questões suprafisiológicas, né? Quer dizer que são doses acima do que você tem por natureza, né? Doses maiores do que a tua fisiologia naturalmente te oferece. Tá. Então, são doses que um ser humano, por natureza, não tem. Para que você combine isso num sistema inteligente, você precisa fazer um treino que um ser humano normalmente não faz. Para mim é isso, né? Então, se eu consigo treinar de uma forma que um ser humano normalmente não treinaria, ou pelo menos que a maioria dos seres humanos não treina, né? Fazer uma dieta diferente do que um ser humano naturalmente faz e executa, aí sim eu tenho um respaldo, né? Pelo menos, sei lá, filosófico aqui para pensar que fisiologicamente isso seria interessante para mim, né? Isso é importante porque muita gente me pergunta, o que é um treino bom? Aí eu penso, como é que eu aprendi que era um treino bom? O dia que eu fui treinar com alguém que treinava bem. Exatamente. Eu falo, escolhe algum amigo seu que treina bem e fala assim, eu vou treinar a perna com você um dia. Pega alguém que tem a perna grande, que já sabe treinar e vai treinar com ele um dia e fala, cara, eu quero fazer um treino bom. E aí você vai ter noção o que é um treino bom. Um treino bom, quem já fez sabe exatamente. Você acha que a gente faz treino bons todas as vezes? Você vai pra academia pra fazer treino bom todas as vezes? Fala, treino forte, intenso pra te destruir? Aquele treino que... Não, teve uma vez que eu e o Ramon, a gente foi treinar. A gente foi treinar a perna. Aí beleza, né? A gente destruiu no treino de perna. A gente chegou pra gravar. Quem falou que a gente conseguia gravar? Foi aquele que você dormiu? Não, dormi. O Ramon que deitou aqui igual um porco roncando no sofá. No ronco. Foi o treino que o Danilo foi subir. Fala, que foi subir aonde? Eu não sei, não. Tinha uma ladeira, você estava dirigindo o carro. Uma ladeira. Não. Ele dormiu. Vocês acreditam que ele dormiu na ladeira? Era um sinal. Ele tava com o pé na embreagem, aí ele soltou do nada o pé da embreagem e o carro arrancou, velho. E eu tava dormindo também, porque eu já não tava aguentando. Não, isso porque a gente treinou pesado, e aí pegamos um trânsito pra poder voltar, e a glicemia cai, é absurdo. Quem já treinou pesado sabe. A gente, pra você ter uma ideia, Ramon, na época, quando comecei a treinar um pouco mais pesado, eu tinha que juntar todas as minhas coisas na mochila, organizar minhas coisas de ir embora, porque eu saía esquecendo tudo na academia. Você não consegue pensar direito. Você tem um choque ali, eu posso falar choque a nível do sistema nervoso central, que você entra meio que em transe. E isso é um treino intenso. E outra coisa, você não vai fazer treinos assim todas as vezes, mas aconteceu. E aí a gente chegou aqui para poder gravar, olhou um para a cara do outro, agora a gente tem que comer. A gente comeu, a gente nem conseguiu nem gravar, a gente ficou estruturando. Eu tenho uma mini... Eu não posso nem chamar de uma academia, mas eu tenho algumas coisas em casa que eu posso treinar com uma certa qualidade, assim, até convidar um amigo para treinar. E às vezes eu chamo um aluno ou outro meu para puxar uns treinos lá que eu não estou muito afim, eu chamo para me desafiar. Cara, a gente sai de um jeito ali que é só filmando mesmo para ver. É absurdo. E a galera deve ouvir e falar assim, esses caras são loucos. Fala, gente, igual algumas pessoas gostam de ir pro bar
Muitas vezes, encontrar com um amigo seu e treinar sem um script, lá vai treinar. Pronto, vai trocar ideia e treinar. É muito bom. Você passa ali, ó, 2 horas treinando, tranquilo, trocando ideia, entendeu? Quase bate o carro quando sai da academia. Eu tava até esquecendo disso. É o que o Danilo fala, galera. Eu acho muito legal essa frase que você fala. Eu não gosto de muita coisa nessa vida. Não Sim. tenho muitos prazeres nessa vida. Não tem tantas coisas que brilham o meu olhar. Mas o que eu gosto? Eu gosto de comer bem, treinar bem, né? Beber uma cerveja, um vinho de vez em quando e transar. Então, cara, é isso que eu vou me dedicar a fazer, Sim. né? Então, Acaba muita gente nesse meio, né, Ramon? Eu acho que isso é um ponto comum. Eu gosto de falar essa frase porque é verdade. Eu gosto de pouca coisa. À medida que eu fui excluir na exclusiva de televisão, eu sinto falta. Cara, nenhuma, entendeu? Eu gostava de série, tirei. E usar bomba, esqueci do Ah. principal. Vou tirar a sua bomba, você. E aí, como é que Não, tá? eu prefiro morrer. Tu pode morrer, ó. Corta aqui já, dá um tiro, não sei o que você vai fazer, mas... E essa questão de gostar de pouca coisa é exatamente isso. Hoje em dia, igual eu falo, eu gosto das mesmas coisas. E gosto de estudar, é por isso que a gente gosta tanto, eu acredito, de orientar as pessoas. A gente tem pouca dispersão, a gente não tem ruído. A nossa vida é o quê? É treinar, estudar, orientar as pessoas e curtir dentro de um certo limite e pronto. E sou extremamente feliz, assim. Às vezes eu falo com as pessoas, eu dei sorte. Eu dei sorte porque minha vida, tô vivendo um sonho. Tô trabalhando com o que eu quero, eu converso o que eu quero com as pessoas, entendeu? E eu gosto de pouca coisa e da pouca coisa que eu gosto me deixa extremamente feliz. Então tá ótimo. Somos pessoas felizes, isso é muito bom. E aqui, Ramon, uma coisa que eu quero também sinalizar aqui é o seguinte, a gente está falando de que, então, a pessoa que vai tomar alguma coisa, é importante falar isso, que qualquer tipo de substância, por ter um efeito, né, tão perceptível no corpo, eu ia falar bom, né, mas é bom sim, mas... a gente não tá aqui para falar mentira, não. Ela é gera alguns colaterais, só que é o seguinte, o que a gente faz? A gente pega qualquer usuário, ele tem uma saúde muito melhor do que a outra pessoa. Por quê? Porque ele treina mais, ele segue dieta, ele dorme, ele faz um monte de coisa e tem um ponto muito importante, Ramon, que aí você pode explicar para mim, que relacionado à metabolização de esteroide anabolizante, que é justamente o grau de hidratação. Ou seja, muita gente reclama, nossa, eu não estou conseguindo nem beber água no dia. Isso é um problemão, Então, se você não consegue manejar, né, o mínimo de hidratação durante o dia, o mínimo aceitável, né, cara, não comece o uso de esteroides, porque vocês têm eu não sei de onde que veio realmente, isso até desde a época dos fóruns, né, 10 anos atrás, 12 anos atrás, isso já era meio que um mito e até hoje parece que isso ainda se propaga. As pessoas pensam que o maior potencial de dano de um esteroide anabolizante diz respeito ao fígado. Mas a questão renal é muito mais preocupante do que a questão hepática, de toda forma. Então, a questão hepática ela pode ser né, comprometida, ela pode ser um potencial dano em relação a alguns esteroides específicos, com doses bem altas, com muito efeito, muita exposição, né? Um nível de exposição muito prolongado. Então, naturalmente, é isso que causa um certo distúrbio hepático. Agora, a questão renal é muito mais intimamente ligada aos esteroides. Isso por várias vias. E aí você já sabe que tem um potencial, não estou falando que causa dano, tá? Mas que existe um potencial que deve ser cuidado, né? Deve ser avaliado, deve ser, enfim, prestar atenção nisso. E daí você não vai se hidratar. E aí, meu irmão? Eu não gosto de beber água, Ramon. Eu também não, mas eu acordo e bebo lá 2 litros pelo menos, daí mais no treino vai mais 2 litros e o resto do dia pelo menos mais 1 litro. Pronto, 5 litros de água, resolveu assim, minimamente eu estou hidratado. E olha como é importante, a falta de qualquer um desses componentes dentro de um processo onde a pessoa decide potencializar seu sistema, você, além de não colecionar os resultados que você queira, você pode causar um dano no seu corpo. E algumas pessoas, né, têm predisposição a ter maiores danos do que outras. E aí é onde aparece, às vezes, a pessoa, nossa, a bomba me fez isso. Mas na hora que você vai pegar o histórico, a pessoa era a última indicação de uma pessoa que tinha os pré-requisitos necessários para poder tomar alguma coisa. E se vocês acham que
Uma pessoa que muitas vezes está ali, ó, fazendo, vivendo o flow que eu falo, né? Não avaliando todas essas variáveis para poder encaixar uma pessoa, ou melhor, deixar a pessoa apta a tomar alguma coisa, fala assim, nossa, você pode tomar? Você acha que ela faz isso? Você acha que ela se preocupa com isso? Por isso que esse é um dos motivos. Para poder tomar alguma coisa, gente, você é o responsável. Não existe almoço grátis. Você tem que saber que existem pontos positivos e negativos e o que a gente faz aqui é justamente expor como você vai atenuar os pontos negativos. Porque tem muito, por exemplo, tem muito aluno meu, Ramon, que os caras falam, não, eu quero manter sempre uma dosagem, vou falar aqui 250 miligramas de testosterona, é uma dura, um deposteron, isso eu quero manter para o resto da vida. Só que esse cara, ele come bem, ele treina, ele faz o cardio, ele tem uma saúde muito melhor do que aquele cara que está explodindo de bebê no final de semana. E aí, qual que é o pior? O cara que está potencializando um sistema endócrino com 250 miligramas de testosterona, que está controlando os exames todos laboratoriais, ou um cara que bebe e continua bebendo. E aí o Ramon falou dessa questão de fígado. Você pode ter certeza que esse cara que está bebendo, se você for fazer ali, ó, como é que está a saúde dele, hepática, ela está muito pior. Muito pior. Um exame de enzima hepática você já vai ver muito facilmente isso, né? Se você fizer, por exemplo, pegar uma adolescente que faz uso de Rakutan, por exemplo, né? E pegar um usuário de esteroides, naturalmente, quase que na maioria das vezes, a adolescente que está usando Rakutan vai estar causando um dano. Também não acho que o Rakutan é um problema, tá? Mas naturalmente vai ter uma enzima hepática muito mais alterada na guria que está usando Rakutan do que no usuário de esteroides. Então são questões muito específicas, mas que tudo tem que ser levado em consideração. Esses dias eu vi um médico também postando, e eu não tiro a razão dele, mas também eu acho que, de certa forma, é um pouco incoerente o que ele falou. Ele dizia assim, vocês bodybuilders, né, que entopem o X lá de esteroides, vocês querem falar dos obesos, né? Quem são vocês para falar dos obesos se vocês estão se entupindo de bomba e não sei o que, banana? Cara, a gente tá saudável. Pelo menos se for avaliar num contexto geral, fazer uma média das pessoas que fazem isso de forma inteligente, que fazem com controle, que fazem oscilação de dose, períodos, periodizações, né? É lógico que a gente vai ter um certo grau de dislipidemia, mas existem controles, existem faixas que a gente respeita, né? Pelo menos as pessoas que são acompanhadas, que têm um nível de inteligência nisso, tem graus que a gente respeita em relação a isso, né? E a gente não ultrapassa esses graus, é muito importante. Ultrapassa, e assim, a gente gera um background. E aí isso leva... E assim, eu não estou falando que ele está errado, não. Eu sou totalmente contra cagar regra, tá? Se uma pessoa é gorda e ela quer ser gorda, eu acho que ela tem que ser gorda. Se uma pessoa quer usar esteroides, ela sabe o que tudo isso implica, e ela tem que usar esteroides porque ela quer, e ela foi uma escolha dela. Eu sou a favor das liberdades individuais, o que quer que seja. Então, contanto que você saiba o bônus e o ônus que isso causa, e assine o contrato, né? Saiba, tenha ciência de tudo que pode acontecer e de tudo que você está disposto, tá tudo certo. Seja um obeso, seja um usuário de esteroides, seja um usuário de drogas recreativas, seja alguém que fica lá na frente da TV o dia inteiro e não se exercita, eu não tô nem aí. E essa questão do colateral, do ônus, do bônus, é muito importante falar, cara, é como se fosse bula de remédio. Na bula do remédio, na bula do esteroide anabolizante, vai estar tudo listado lá. E aí, sabe o que geralmente eu falo, Ramon? Eu falo assim, você vai pegar a bula de tal remédio e vai pegar e vai ler. Você pode ter tudo isso aí. Nossa, mas tudo isso? Sim. Da mesma maneira quando você toma uma Novalgina, que você pode ter um monte de coisa. Será que quer dizer que você vai ter? Entende? Mas é o seguinte, é importante falar por quê? Porque muitos usuários, às vezes, eles tentam, eu vou usar um termo aqui, eles tentam, tipo assim, colocar nas suas costas. Fala assim, nossa, eu vou tomar isso aqui, mas eu quero a garantia de que nada vai acontecer comigo. Falei, a garantia que nada vai acontecer com você é você não tomar. Não entendeu? Tomar, quem não morre não vê Deus. Pode ser que você tome e que você não esteja apto, mesmo cumprindo todos aqueles pré-requisitos, esteja apto a tomar, porque o seu organismo ele não aceita. E pode ser também que você seja uma máquina de triturar esteroide anabolizante, que você não vai fazer não vai ter nada dentro de você, não vai ter nenhum colateral. Muito pelo contrário, você vai conseguir potencializar todos os sistemas. E algo também, Ramon, que eu queria falar, isso é até uma dúvida minha,
E aqui a gente quase uma entrevista, por quê? Porque o Ramon sabe muito mais que eu, porque ele pegou e estudou a parte farmacológica. Eu falo, eu sou um iniciante da parte farmacológica ali, de tanta coisa que tem para poder estudar. Ramon, como você vê, assim, da nossa geração, a gente tá beirando, eu, né, tô beirando 40 anos, o Ramon é novinho, mas, por exemplo, eu tenho muito amigo meu que eu crio a conscientização neles o seguinte, os caras são viciados em utilizar esteroide anabolizante. E a primeira coisa que eu falo pro cara, eu falo assim, primeiro, velho, se você passou a vida inteira usando, no mínimo que você tem que ter um corpo. E com eles o papo é outro. Eu falo assim, você passou a vida inteira usando. Pra você poder não olhar pro espelho e ter um corpo muito fodido de bom, algo tá muito errado. Então vamos alcançar esse corpo. Aí geralmente o que eu faço, todo o trabalho, deixo os caras alcançarem esse corpo, já tento fazer utilizando o mínimo possível, e depois eles me perguntam, Daniel, e aí eu vou poder tomar até quando? Eu falo assim, cara, faz o seguinte, até onde eu sei, de um modo, vou falar assim, seguro que seria hoje o que eu quero para minha vida é manter 250 miligramas de testosterona por semana e pronto, é o corpo que você conseguiu alcançar, ótimo. E o que você acha disso, da exposição e utilização disso no longo prazo? Então, no longo prazo vai ser muito inerente, né? Vai depender muito das tuas características genéticas, expressões genéticas. Então, é uma loteria, logicamente, né? Assim como comer pão todo dia, ou sei lá, qualquer coisa que você faça diariamente, o resultado disso vai depender da tua propensão genética. Não tem como você falar que vai ter problema ou que não vai ter problema, né? É lógico que esteroides têm um potencial de, como eles alteram alguns parâmetros, né, de forma artificial, é natural que eles vão gerar algumas possibilidades de você ter alguns problemas, ou talvez de antecipar alguns problemas, principalmente cardiovasculares. Mas se você vai ter ou não, isso só vai descobrir lá na frente. E outra, Né? o que te protege, tá? Para que você, vou supor, você adiante algum problema que você poderia ter, mas da mesma forma você mantém uma saúde tão exemplar que você ganha tempo de vida. E no final das contas eu falo, a pessoa que vive um estilo de vida, pelo menos o estilo de vida que eu acho viável para uma pessoa que decide tomar algum esteroide anabolizante, de forma, eu vou falar, de forma recreativa, porque ninguém aqui é profissional, você consegue viver mais, você consegue viver uma vida tranquila. E claro, Sim. com sinalizações. Você acha que você vai começar a tomar alguma coisa e sem uma orientação? Você acha que você vai começar a tomar alguma coisa sem fazer exames periódicos? Claro. É necessário, né, Ramon, fazer um controle periódico. Muita gente que me procura, às vezes, reclama do preço do esteroide anabolizante, reclama de, ai, nossa, mas eu tenho que fazer isso? Não tem plano de saúde, Ramon. Não tem plano de saúde que quer Não, tomar bomba. tudo bem não ter plano, mas vai ter que fazer exame, vai ter que Vai. fazer exame. Então, se você acha muito caro arcar com exame, cara, nem comece. Nem Não, comece. há pouco tempo atrás, Nem comece. o preço, né, dos esteroides anabolizantes, eles sofreram um reajuste. E aí, eu não sei quem, um aluno meu, tá assim, não, porque o preço de tal coisa tá caro. Eu falei assim, quanto que tá? E sendo que esses meninos, eles não tomam muita coisa, né? Aí ele falou lá um valor, eu falei, cara, isso não dá R$ 10 por dia, entendeu? Isso é R$ 300. O dia que isso for caro, é melhor você parar e parar dessa vida. Isso é um combo, menos que um combo de vodka que você vai pra balada. Você vai fazer o seguinte, você vai ficar em casa o final de semana inteiro e vai comprar isso feliz e não vai reclamar. Cara, usar bomba é caro. Não, usar bomba é bomba é extremamente caro. Usar bomba é caro, tá? Ah, mas porque eu uso tanto, eu gasto pouco. Não, então você tá usando errado. Tá usando o que precisa, Ramon. Para de ficar influenciando o pessoal. Tá usando errado. E outra, tá? Tá usando errado. A dose errada, a bomba errada. Você tá usando errado, irmão. Não adianta. E é muito importante também falar que no meio dessa confusão toda, você tem que saber o que você vai colocar pra dentro do seu corpo. Muito. Muito. A gente veio de um mundo, um submundo muito louco. E hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação, então busque informação. Se você quer tomar alguma coisa, busque informação. Acontece ainda muitos erros relacionados a isso. Algumas pessoas elas são induzidas ao erro também. Então você também que está procurando alguém para poder te orientar, para poder tomar alguma coisa, para ver se dá certo, para com isso. Você já teve que dar certo e você quis ir além com a utilização de alguma coisa. E conta para mim também, Ramon, o seguinte: essa questão, você falou que você modifica o seu corpo em várias instâncias. Eu sei que a utilização de esteroide anabolizante ela pode também acarretar numa parte psíquica um pouquinho diferente, não pode? É lógico, com certeza. Mas aí a gente já está tratando muito mais de doses. Assim, existe dose fisiológica, né? Que é uma TRT, por exemplo.
uma terapia de reposição, né? Quando eu falei 250 miligramas de testosterona, eu vou falar que... O que já é uma dose um pouquinho acima do que seria uma terapia, né? Um grauzinho acima, né? Mas ainda, hoje em dia, está quase se considerando uma terapia, os 200, 250 milímetros. A galera tá viciando. Está subindo o nível. E a gente tem doses suprafisiológicas num nível, né? O cara médio aí de academia que usa. Aí a gente tem doses um pouco acima disso, né? Mais suprafisiológicas ainda. E aí a gente tem um nível que daí é um nível muito louco, né? É um nível que... E aí esse nível aqui, velho, tem uns doidos que batem assim, ó, no teto e vão além, né? Eu não gosto nem de falar as doses que eu já vi pessoas usarem, e assim, é absurdo mesmo, né? Um ser humano é capaz de aguentar exportar doses muito grandes de esteroides. Eu tenho um caso, Ramon, que é interessante. Os meus alunos, eles têm alguns têm orientação médica, outros fazem por conta própria, outros eu dou uma segunda opinião. E eu sempre falo com os meninos, olha, existe um certo limite que eu quero que você respeite. E eu tento sempre tirar o máximo possível para mostrar para ele que com pouco que ele vai tomar, ele vai conseguir ter o resultado que ele busca. E que se for necessário tomar mais, eu vou chegar para ele e falar assim, olha, se você quiser tomar mais, você está no ponto de tomar mais. Isso. E aí, no meio do caminho, dessa questão das pessoas quererem melhorar, como que todas as pessoas que chegaram até mim, que eram usuários de esteroides anabolizantes, elas usavam muito mais do que elas deveriam. Muito mais. E como é difícil você tirar, porque na hora que eu propunha para poder tirar, a pessoa não... Falei assim, como não? Pode tirar, você não tem condição de tomar isso tudo, não. Você não tem nem tamanho para poder tomar, e um pessoal até grande. Ele, não. Eu falei assim, cara, olha só. Aí você vê como é que funciona. Eu falei assim, se você tiver o resultado, tomando menos coisa, gastando menos dinheiro, fudendo menos seu corpo, sabendo que aquela dosagem, você não precisa dela, talvez você vá precisar dela, mas você vai ser muito maior, isso não seria bom para você, não? E a pessoa, seria. Eu falei, então vamos fazer o teste. Aí na hora que faz... Ele fala assim, caralho, eu nunca pensei que ia dar resultado dessa maneira. Sim, mas só voltando, porque eu esqueci que a gente tocou no assunto e acabou não respondendo a pergunta. Sim. Você falou em questões psicológicas. Né? Esteroides, eles têm uma relação muito íntima com o comportamento, né? Tanto que testosterona é o hormônio responsável pelas características masculinas secundárias, e isso, inclusive, diz respeito ao comportamento. Né? Então ele tem uma interação muito íntima com o sistema nervoso, toda a questão de desenvolvimento cerebral, toda a questão de comportamento, a questão de neurotransmissores. Por isso que eu sou tão contra mulheres usarem testosterona, na maioria dos casos, com exceção de tratamentos, de patologias bem específicas. Mas daí a gente tem que conversar isso aqui para uma palestra. Mas é lógico que tem alteração, né? Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato e eu não arredo o pé disso, porque eu já vivi isso muito, eu já abusei muito, eu já acompanhei, eu já convivi com pessoas que abusaram muito, eu já acompanhei pessoas de baixa, média e longa distância, pessoas que tinham relações muito íntimas com esteroides, e eu posso garantir com toda a certeza do mundo, ninguém faz cagada por conta de esteroides, né? Ninguém comete crime por conta de esteroides, nenhum homem bate em mulher por conta de esteroides. Uma coisa é que, se você é um idiota, os esteroides eles só vão te deixar mais idiota ainda. Então você já era um idiota, você já era um cara escroto, você já era mal educado. Sem caráter. Então o esteroide ele não altera caráter. Isso é fato, né? Então ninguém vai fazer nada que não faria por conta de esteroides. Eu vou dar um exemplo aqui dessa questão, dessa modificação, tá, em comportamento. Às vezes, com o simples fato, algumas pessoas estão mais suscetíveis a ter isso que outras, você fica com o estopim mais curto. Você não se torna uma pessoa nervosa do nada, você fica com o estopim mais curto. Às vezes você acorda, você está com raiva da sua própria sombra. Quem usa há muito tempo sabe muito bem, às vezes a pessoa está meio atravessada. E aí qualquer situação que ela vá se colocar, onde tem uma situação que ela se exalta mais, ela fica mais intensa, ela põe mais emoção nas coisas. E um dos conselhos que eu sempre dou, eu falo, essa orientação
que a gente faz quando um aluno nosso ele toma alguma coisa é uma orientação completa de tudo que você pode pensar, até mesmo na parte psicológica, porque eu falo com os meninos, qualquer tipo de colateral eu explico todos que podem acontecer e principalmente o que chega num ponto que eu converso nessa parte psicológica, eu quero que você me conte qualquer alteração que você tiver, eu quero que você me conte. Não, E alguns eles expõem essa alteração dessa questão de estão mais nervosos, e eu falo para a pessoa, eu falo assim, olha, você vai ficar nervoso não é com o João da esquina, não. Você vai ficar nervoso com a sua esposa, com o pessoal do seu trabalho, você, numa discussão que é boba, você vai ficar mais aflorado, e dependendo do ponto que a pessoa está, às vezes em dieta restritiva, secando bastante, tomando uma quantidade um pouco maior para ela fazer aquela proteção de massa muscular, sabe o que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, olha, todos os dias que você for dormir, você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai pensar, como foi meu dia? Eu me coloquei em alguma situação que se eu não estivesse utilizando essa dosagem ou esse tipo de fármaco, eu não entraria, principalmente em discussões. Se você entrou em alguma discussão que você não entraria, você da próxima vez você fica calado. Uma pessoa calada, ela não briga com ninguém. Então, você para de participar de eventos onde você vai ter uma discussão mais aflorada com alguém, você fica calado, escuta mais e simplesmente não se coloca em situações muito extremas. Sai do lugar, pensa 10 vezes para depois voltar. E é um treinamento, né, Ramon? Eu já xinguei alguns alunos, mas chamei mesmo, para xingar mesmo, para chamar a atenção. Puto mesmo, porque, cara, de cara me mandar mensagem assim, achando bonito, né? Coisa de passado, assim. Eu quase sentei a mão na minha mulher, porque ela tava... Eu tô louco de trem aqui, tô tomando trembolona, e ela veio me atormentar e veio falar aquilo. Eu falei, velho, você é um idiota, velho? Você tá pensando o quê? Você tá pensando que trembolona agora te dá um alvará pra ser um idiota? Pra parecer um retardado? Você tá me falando isso, dá vontade de te dar uma na cara, velho. Porque, assim... Esteroides não fazem ninguém fazer o que não faria sem esteroide, né? O que eu costumo falar para as pessoas quando eu estou usando doses mais altas? Hoje em dia, tipo, para mim já virou brincadeira, né? Tipo, já usei tanto, já passei por tanto. Assim, são só coisas que se repetem. Mas o que acontece quando eu estou assim, no meu limite do esteroide mais forte, da quantidade, da dose mais alta, assim, eu estou no meu limite. Eu sofro mais. Eu sofro mais porque eu fico quieto. Qualquer coisa que me irrita, eu engulo. E quando engulo seco. Então eu só sofro mais. Mas eu não faço ninguém que está próximo de mim sofrer mais. Então eu vou sofrer mais. É igual... As pessoas que estão à minha volta, elas não têm culpa de eu estar colocando esteroide no meu corpo, nem de eu estar fazendo nada. Se eu estou passando fome, fui eu que me coloquei nessa situação. Se eu estou querendo ficar seco, fui eu que me coloquei nessa situação. Se eu estou aplicando trembolona todo dia, se é ruim pra caramba, eu que me coloquei, eu fiz uma escolha. Então, as pessoas que estão à minha volta, elas não têm nada a ver com isso, né? Então, é aquilo. Esteroides, de certa forma, ao longo desses 10 anos, pouco mais de 10 anos, fizeram com que eu me tornasse um monge. Hoje, cara, quem me conhece sabe que eu não saio do meu trilho por qualquer coisa. Quem usa há muito tempo, ele tem que aprender a viver assim, senão ele sofre demais. Ele vai se colocar em situações que ele nunca entraria, que pode levar ele a outras situações e que trazem sérias consequências, graves consequências. E o que o Ramon falou é importante ser dito aqui o tempo inteiro, é que você consegue se tornar um bom, né, usuário de esteroide anabolizante com o tempo e tomando muito ferro na vida. E aí eu sempre faço essa instrução para os meus alunos, vai tomar, fica calado. Fica calado, você tem que ficar mais calado. Você vai ver os bodybuilders normalmente, os caras que já estão nisso há muito tempo, né? Você vai ver que eles desenvolvem uma certa apatia com o tempo. Você vai ver um bodybuilder, ele é apático. Ele realmente não expressa emoções. Porque ele está assim, com tanta coisa acontecendo na cabeça e no corpo dele, que ele está apático, cara. Ele não se espanta, ele não se impressiona, ele dificilmente vai ficar nervoso e dificilmente ele vai transparecer os sentimentos e as sensações que ele está tendo. E é para vocês verem como é complicado. Todos os sistemas do seu corpo, então, eles estão interligados. E quando a gente fala que você que se submeteu a isso, seria a mesma coisa, um análogo de você estar ali fazendo dieta, você quer secar, e aí você sai em grupo, ninguém tem nada a ver com a sua vida, não. Se você está em dieta e se a sua esposa não está, ela que come a pizza dela. Se não está no seu planejamento, você não come. E o mundo, ele não funciona à sua volta. É importante falar isso aqui.
E isso acontece direto. Quantas vezes você já deu esse tipo de orientação? Eu, inúmeras. E é uma orientação que muitas vezes a pessoa não tem o background de alguns outros orientadores. Essa que é a grande diferença. E a utilização, ela tem que ser muito bem planejada e controlada, porque esse tipo de colateral pode ter com qualquer pessoa. E quando cada pessoa tem esse colateral, ela terá um aprendizado específico. Claro. E galera, só lembrando, isso tudo que a gente está falando aqui são doses altas de hormônios que têm uma reatividade muito grande no corpo. A gente está falando lá da trembolona da vida numa dose considerável, tá? Isso tudo que acontece. Agora você, usando lá um pouquinho de texto, uma oxandrolona, uma nandrolonazinha, você tá querendo bater nos outros aí, brigar com o síndico do prédio? Ah, pelo amor de Deus, cara, aí, ó, vá lavar essa tua cara, velho, porque você não tem, assim, você é um moleque, menino, piá de bosta, como a gente diz lá no sul. Por favor, não faça isso, cara, porque isso só denota o quão infantil, o quão pueril você é nas suas atitudes e o quanto você deveria estar longe de qualquer Sim. esteroide anabolizante. E é bom finalizar, eu falo, acaba que hoje em dia quem me procura, uma coisa que é importante, Ramon, que eu vejo, quem me procura já não tem tanta essa postura mais. Então é um pessoal já mais velho, assim, possamos dizer, né? Velho, 35 anos pra cima, eu tô velho. Eu me lembro que eu atendia um baiano, cara, um baiano muito tranquilo. E aí o baiano na preparação, cara, preparação usando trembolona, porra, ele já usava bastante trembolona e ele queria usar mais, ele tava indo no fluxo dele, né? E aí eu perguntava pra ele, cara, eu com aquela dose que ele tava usando, eu ia estar muito no inferno, né? E as pessoas sabem, quem usa trembolona sabe a progressão que isso dá, depois da 12ª semana ali, o bicho pega. E eu perguntava pra ele, todo dia eu falava com ele, falava, velho, como é que tá isso aí, velho? Você tá tranquilo mesmo, né? Você não fala muito, como é que você tá? Aí tá tudo certo, tudo de boa. Eu falo, cara, eu acho que deve ser essa água da Bahia que os caras tomam, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tenho que ir pra Bahia também, porque os caras lá, velho, não sentem, não dá colateral, velho. Fica de boa. Até hoje eu lembro. Então, galera, tem que ter responsabilidade. Se você é um moleque, né, nas tuas atitudes, se você não tem um autocontrole das tuas emoções, das tuas sensações, se você briga frequentemente, se você não consegue ter um manejo social interessante com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas do teu trabalho, principalmente com a pessoa que está do teu lado, a tua mulher, tua namorada, não entre para essa vida aí, cara, porque você só vai usar isso como desculpa para fazer cagada e mais uma vez colocar o nome dos esteroides, colocar o nome de quem usa esteroides lá na manchete da Band, da Globo, de qualquer coisa que seja. Quantas vezes eu já vi reportagens de pessoas que não tinham perfil nenhum, pessoas, usuários de droga, pessoas que viram noite, dando relato de utilização de esteroide anabolizante, que o esteroide anabolizante que fudeu a vida delas. Existem vários artistas passam por isso, e eu não vou nem comentar o nome, que eu acredito que o Ramon já até sabe quem é, mas da nossa época. Então, assim, existem pessoas que não nasceram para passar nem perto. E isso é um caso muito importante porque, algum tempo atrás, eu começava a ver a pessoa, não, porque eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, eu vou tomar aquilo. Na época eu atendi um certo perfil de pessoa que vinha de um certo grupo. Eu falei, meu Deus do céu, de cada 10 pessoas que chegam desse perfil, 9 deveriam passar longe de tomar alguma coisa. E eu sou verdadeiro, Ramon. Na hora que a pessoa chegava lá pra mim, eu conversava com ela e falava assim, cara, você não tem nem noção do que você tá fazendo. A última coisa que você tem que fazer é pegar isso. Pode pegar esse papel e rasgar e vamos fazer do jeito certo. E quando você estiver apto a tomar alguma coisa, eu vou te falar. Falou assim, olha, a partir de agora, se você quiser tomar alguma coisa, você pode tomar. Ou seja, a pessoa ela quase vai agregando ali, né, colecionando certos fatores para ela poder começar a ter É igual no jogo, ela vai acumulando. Vai, gamificação, XP, você vai XP, aí agora você tá. E principalmente aqui, uma coisa que é legal, Ramon, pra gente poder finalizar, a pessoa que toma algum esteroide anabolizante, ela tem que ter uma saúde muito mais exemplar do que qualquer pessoa, pra gente poder finalizar. Antes de começar. Antes de tomar. A pessoa vai estar ali na saúde no 14º andar, aí ela vai cair pro 10º. Isso, exatamente. É o que eu chamo de lastro de saúde. Como você sabe que alguns parâmetros, né, com a utilização de recursos dessa família, né? Como você sabe que alguns parâmetros vão decrescer, né? Você vai, em tese, perder um pouquinho desses marcadores de saúde, né?
eu defendo que, de forma inteligente, você certifique-se de que esses parâmetros são acima da média, né? De que você consegue uma manutenção desses padrões acima da média para que você possa gastá-los um pouco com o uso de esteroides. Aí sim eu acho que é a forma mais inteligente de se utilizar. E para poder fazer isso, você deve ter tudo que foi falado aqui. E tudo que foi falado aqui, muitas das coisas que foram faladas aqui, você não consegue ter instantaneamente. Você consegue ser exposto à situação, ter o aprendizado, adquirir habilidade, para que você consiga se tornar apto a tomar alguma coisa e não colecionar colateral. Porque o nosso objetivo aqui é o seguinte: colateral de esteroide anabolizante tem que ser cuidado. E você cuida disso que com postura, com conhecimento, com rotinas. E aí sim, você estará num ambiente para você poder melhorar, para você poder viver em alta performance. Viver em alta performance, se vocês acham que todo atleta, ele não está utilizando alguma coisa, todo mundo está utilizando alguma coisa, mas utilizando alguma coisa num ambiente totalmente controlado e não descontrolado, como a gente vê aí. Então tomem cuidado, tá? Controle o sistema, controle o ambiente, controle o momento, controle o que você toma, controle o máximo de variáveis possíveis para que você consiga colecionar menos colateral e viver ali o que tem de bom, né? Claro, e não utilize o esteroide como muleta, assim, um esteroide para que você possa fazer alguma cagada e não sofra a consequência daquela cagada, porque vai ser o contrário, cara, ele não vai inviabilizar que aconteçam, né, você vai causar uma disruptura na dieta ou no treino, não vai fazer alguma coisa certa, você confia que o esteroide vai ser um step ali que vai, né, vai te socorrer. Mas não, cara, vai amplificar os problemas que você pode ter, né, se você não levar a sério. Então, certifique-se de que, pelo menos, tudo que a gente falou aqui, pelo menos isso, né, você tenha, que basicamente é uma base muscular sólida, né, uma consistência de treinamento, consistência de dieta, sono, hidratação e um lastro de saúde minimamente aceitável. E o controle psicológico, né, O Ramon? controle psicológico. Eu diria que o controle psicológico é o fundamental. Por isso que ele deixou por último. Ele é um cara esperto. Vai dar um bom corte. Então tá certo, galera. Valeu demais. Tamo junto. Dá pra fazer, eu acho que até uma parte 2, 3, porque a gente tá Dá. falando aqui, ó, de esteroides anabolizantes, né? Das derivações da testosterona. Mas existem muitos outros recursos ergogênicos que não são derivações de testosterona. Então acho que dava até pra gente fazer alguns outros aí e talvez falar a respeito disso, né? Vamos falar sim, que é uma Vamos informação contar- que não se encontra aí em qualquer lugar. Não, vamos contar o que dá pra fazer nesse mundinho. Ah, então eu quero saber também. Então tranquilo, ó, valeu demais, tamo junto. Tamo junto Valeu. demais, valeu galera, Abraço. um abraço. Tchau, tchau.